nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Mas a Bíblia diz, essas coisas foram escritas para que saibais que tendes vida eterna. Amém? Fé não lida com conjecturas, com incertezas, mas é plena convicção de fé. Hoje com o pastor Joseph Prince. Igreja, lembre-se que Deus supre, mesmo para os nossos pecados existe suprimento. Quando Cristo veio e morreu na cruz, Deus pagou pelos nossos pecados, não somente pagou, mas pagou com sobra. Se soubermos o valor de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que pagou com sobra. Se eu devesse a alguém $10.000 e aparece um benfeitor que é alguém que é extremamente rico e ao invés de pagar somente $10.000, ele paga $1 milhão. Pagou mais do que eu devia. Eu vou ficar com medo do meu credor? Não, eu vou procurar, porque ele teve lucros por causa de mim. Ele foi abençoado por causa de mim. Eu vou dizer, rapaz, vem cá, onde está a minha recompensa? Não me evite. Não fuja de mim, amém? Quantos entendem isso? Cristo foi um pagamento excessivo por todos os meus pecados. Pode colocar todos os pecados juntos, de todas as pessoas que vivem, viveram e vão viver no mundo, junte tudo e compare com o valor de Cristo. Cristo vale bem mais. Foi um pagamento excessivo. Amém? Portanto, quando me aproximo de Deus, não existe mais consciência do pecado. Sacrifício perfeito é igual a consciência perfeita. Meu comportamento não é perfeito, mas minha consciência é. Minha consciência tem que ser tão perfeita quanto o sacrifício. Digamos que o meu benfeitor pagou toda a minha dívida e eu ainda não acredito que ele pagou. A dívida vai permanecer na minha consciência se eu não acredito que ele pagou? Sim. Muitos crentes estão nessa posição. Eles não creem que foi pago. Por isso se aproximam de Deus com a consciência do pecado. Vocês entendem isso, igreja? Se aproximam de Deus cheios de dúvida. Se são aceitos, tentam impressionar a Deus com as suas obras e realizações. No lugar de descansar no que Cristo fez, e o que Cristo fez produz boas obras, não obras mortas. Amém, igreja? Assim, a Bíblia diz que os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados dos seus pecados. Vejamos as três coisas importantes. Vamos ao versículo 2. Se compararmos o versículo 2 com o versículo 3, vamos ver que no versículo 3 diz que nos sacrifícios existe uma recordação anual dos pecados. Quando sempre que nos aproximamos de Deus, falamos dos nossos pecados, não é isso uma recordação? Você vai a Deus e sonda seu coração para buscar pecados. E depois de sondar, vê tantas coisas que não tem forças para adorar. Você tem que olhar para aquele que fez possível que nos aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé. Olhemos para o nosso coração ao invés de olhar para ele. Você sabia que as pessoas que foram mordidas pelas serpentes no deserto, se olhassem para as suas feridas e como estavam feias, não teriam sobrevivido. Não teriam sobrevivido. Por isso Deus disse que tinham que olhar para a serpente de bronze na cruz. E Jesus disse a Nicodemos, como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem precisa ser levantado. Olhamos para ele e vivemos. Mas algumas pessoas não acreditam. Mas, pastor, o senhor fica falando para as pessoas olharem para Jesus. Temos que mandá-las realizarem algo, fazerem algo para o Senhor Jesus. Isso é santidade. Para eles, as obras são santidade. Mas o livro de Efésios tem 6 capítulos. Você sabia que os primeiros 3 capítulos dedicam-se unicamente a dizer quem somos em Cristo e o que temos nele? Os últimos 3 capítulos falam do amor dos maridos, a submissão das mulheres, os filhos, obedecendo os pais, os senhores dando o que é justo, falando para os empregadores, depois fala sobre a batalha espiritual. Tudo isso, os últimos 3 capítulos, vem depois de você se deliciar nos primeiros 3 capítulos.
O primeiro dever do homem para com seu Deus é se alegrar com aquilo que Ele dá e se alegrar com aquilo que Cristo fez. Alegrar-se é obedecer. Usufruir é obedecer. Seu primeiro dever da fé é usufruir o que Cristo fez. E o sangue de Cristo trouxe para tão perto de Deus, e você tem que reconhecer essa proximidade. Mesmo quando você está dirigindo, você não precisa tentar forçar a sua mente para se aproximar de Deus. Deus já está perto de você dentro desse carro. Não são suas obras, suas boas obras, ou a falta delas. As obras mais não afastam você e suas boas obras não aproximam você de Deus. O que aproxima é o sangue de Jesus Cristo. Outro dia, eu e minha esposa vimos um acidente. Eu acredito que quando Deus permite que você veja um acidente, é porque Ele quer que você ore. Eu não precisei entrar numa atmosfera especial. Pai, eu confesso todos os meus pecados. Também não fechei meus olhos. Senão seria outro acidente. Eu orei e disse: Senhor, poupe a vida desse homem. Que ele conheça o Salvador Jesus. Amém? Ele está próximo. O primeiro dever do homem para com Deus é usufruir o que Deus fez na vida dele. Assim, os primeiros 3 capítulos de Efésios nos falam do que Deus nos fez para ser em Cristo. Então, tem que amar sua esposa. Então, se submeter ao seu marido. Então, obedecer seus pais e assim por diante. Amigo, a não ser que eu saiba qual é o meu saldo no banco, eu não posso gastar. Alguns de vocês sabem bem disso. Amém? Sim, pastor, eu quero que o meu marido demonstre graça. Pague a conta. Se eu for às compras e não souber quanto eu tenho no banco, isso vai influenciar nas minhas compras. Não posso ser generoso porque não sei quanto tenho. Assim, o ministério que Deus tem me dado é o ministério de mostrar às pessoas o quanto elas têm e quem são em Cristo. Só assim elas podem dar frutos. Alguns perguntam, contemplar pode mudar alguma coisa? Os filhos de Israel, quando eles contemplaram a serpente de bronze, foram curados. Não foram curados contemplando seus próprios pecados, suas próprias enfermidades, suas feridas. Eles mesmos foram libertos e curados quando olharam para Cristo na cruz. Pode ser um amém? Que Deus nos dê pregadores que falem de Cristo na cruz. Amém? Cristo à destra do Pai. Estou me adiantando, deixe-me voltar. Não sentimos culpa pelos pecados, mas Israel se recordava do pecado. Amém? Temos visto onde os cristãos têm se perdido. No lugar de pregarem que não nos sentimos culpados pelo pecado por causa do que Cristo realizou por nós, fazemos as pessoas se recordarem de seus pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. A primeira coisa é a vontade de Deus. Verso 9 diz, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. A primeira coisa importante é a vontade de Deus, o Pai. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Qual o primeiro? A lei. Qual o segundo? A graça. Como sabemos disso? No capítulo que antecede a este, o capítulo 9, diz que Deus encontrou falha no antigo concerto. O primeiro concerto diz, não farás isso, não farás aquilo. Se você não fizer o que é proibido ou cumprir as proibições, aí então as bênçãos virão. Mas a Bíblia diz que se desobedecer um, é culpado de todos. Não pode escolher um mandamento. Posso ter um amém? Lembre-se que a lei sempre desqualifica você. Vejamos Números capítulo 5. Versículo 2. Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento. Mande para fora. Expulse do acampamento. Para longe de suas famílias. Fora do acampamento. Assim era a lei. Expulse do acampamento. Todo o leproso. Todo que tiver um fluxo. Em terceiro lugar, o que se tornar impuro por tocar num cadáver. O cadáver de um irmão ou de um amigo, se tocar, ficará impuro. Quando Jesus veio e ele realizou muitos milagres, o apóstolo João diz que se fossem escritos
todos os livros do mundo não poderiam conter. Mas os milagres da Bíblia foram selecionados. Veja, um dos milagres mais mencionados é do leproso que veio a Jesus e disse: se o senhor quiser, pode me tornar puro. O senhor o tocou. Antes de curar, o tocou. Há muito ninguém o tocava. Jesus lhe devolveu a humanidade. O senhor o tocou e disse: ser limpo. O que Jesus fez? Curou o leproso. Quem tiver um fluxo. Outra história contada na Bíblia frequentemente é a história da mulher que tinha um fluxo de sangue e tinha 12 anos que estava enferma. Ela vem por detrás do Senhor e toca na orla dos seus vestidos. O que acontece? A hemorragia estanca. Depois fala aquele que se torna impuro tocando um cadáver. O Senhor Jesus foi além. Não somente purificou o impuro, mas ressuscitou o cadáver. A graça é bem maior, irmãos. Viver sob a graça é ter vida superabundante. Amém? Não é somente dizer não cometa adultério, mas a graça produz amor por sua esposa. A fé te dá condições de ser fiel até nos seus pensamentos. Amém? Se cair, não vai ficar satisfeito, porque você é nascido de novo. Ovelhas não se lameiam, porque são ovelhas. Mas se um porco cair na lama, ele diz: aleluia! Eles se lameiam ainda mais. Eles gostam de lama. É a natureza dos porcos. É por isso que Pedro fala que o cão volta para o seu vômito. Sempre tem um cão que volta à sujeira. Essas pessoas professam ser crentes, mas não são verdadeiramente crentes. Continuamos em Hebreus 10. A primeira coisa importante é a vontade de Deus, o Pai. Sua vontade é estabelecer a graça. Deus não quer a lei. Deus quer a graça. Mas se a lei não viesse primeiro, o homem não saberia que está falido diante de Deus. Assim, a graça atrai o homem. Mas alguns querem viver na lei e creem que a lei é o caminho para a santidade. Vamos continuar. A próxima coisa importante: pelo cumprimento dessa vontade, somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta, faz isso de pé porque o trabalho nunca termina. Vocês estão sentados. Eu não sei porquê. Eu estou de pé e minha pregação ainda não acabou. Quando você se senta, é porque o seu trabalho acabou. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, se assentou à direita de Deus. Um sacrifício pelos pecados para sempre. Se você cometer um pecado, ele não precisa voltar a se apresentar. Foi o único sacrifício pelos pecados para sempre. Quando acabou, ele se sentou. Vou repetir. Jesus não se sentou por ser o Filho de Deus. Ele sempre foi. Ele se sentou porque concluiu a obra. Ele realizou o trabalho. Nossos pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados. Alguns dizem: pastor, eu concordo que os nossos pecados no presente, passado e futuro já foram perdoados. Mas existe um perdão chamado perdão judicial e perdão paternal. Perdão judicial é perdão legal. Todos fomos perdoados, passado, presente e futuro. Mas, se pecarmos, temos que pedir perdão para receber perdão paternal. A verdade é que ainda está se sentindo culpado. Quando me aproximo de Deus, eu digo: eu sou judicialmente perdoado, mas tenho dúvidas se Deus, como Pai, me perdoou. Perdão paternal. Certo? Deus me deu esse versículo. 1 João 2,12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. A palavra perdoados no grego está no tempo perfeito. Significa que foi feito uma vez e não precisa ser repetido. Vou reler o versículo. 1 João 2,12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Vamos parar aqui. Vejamos como ele nos trata. Meus filhinhos.
Você sabia que João sempre usa a expressão amados em 1 João? Mas aqui, Deus previu essa doutrina do perdão paternal. Quer perdão paternal? Aqui está, meus filhinhos. Eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Irmãos, não se preocupem com palavras como perdão judicial. O fato é este, vocês estão perdoados. Amém? Uma vez por todas. Isso vai produzir licenciosidade. Alguns dizem, se pregar desse jeito, as pessoas vão se sentir livres para pecar. Eu lembro quando construíram a ponte Golden Gate, na Baía de São Francisco. Alguns já estiveram lá, é uma linda ponte até os dias de hoje. Mas, quando eles construíram, 23 pessoas morreram porque caíram. Operários. Não estou falando daqueles que pularam de lá por suicídio, mas os que trabalharam na obra. A moral estava baixa, os operários tinham medo de ir trabalhar, muitos atrasavam o trabalho porque tinham muito medo e ficavam muito cuidadosos, e estavam certos. Os engenheiros e gerentes se reuniram e discutiram a situação e decidiram que era importante construírem uma rede de segurança por debaixo daquela ponte. E o que aconteceu? Nenhum operário caiu mais por causa da rede. Morreram por outras razões, mas não por causa da rede. Os que morreram por outros motivos foram menos de 23. Amigos, o que aconteceu foi isso. Depois da rede, descobriram que eles eram mais animados, a performance deles era melhor, e eles terminaram a obra antes do tempo determinado. Isso deu a eles segurança. Ninguém dizia, eu vou pular, tem uma rede lá embaixo. Tum, tum. Alguns dizem, pastor, o senhor está dando para as pessoas uma rede. Eles vão pular nessa rede. É assim que eles veem você. Não acreditam no Espírito Santo que habita em você. Eu creio que o povo de Deus quer fazer o que é certo. Mas se caírem, tem uma rede. A rede não existe como uma desculpa, está lá para melhorar a sua performance. Amém? A primeira coisa é a vontade de Deus, que remove a lei para instituir a graça. A segunda coisa importante é a obra de Jesus, o Filho, que foi o único sacrifício pelos pecados para sempre. E aqui chegamos à terceira coisa importante, que é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica a esse respeito. Agora temos o Deus triuno. O Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vontade do Pai é cancelar o primeiro para estabelecer o segundo, a graça. A obra de Jesus é pagar o preço para podermos receber a graça. Deus não poderia ter dito e dizer, eu quero ser gracioso, os homens são homens mesmo, vão pecar, vamos colocar o pecado para debaixo do carpete. Não, Deus não podia fazer isso. Deus é santo, não poderia ser cúmplice do pecado. Para vivermos na luz e no favor de Deus, deveria haver um fundamento de justiça. O Senhor Jesus na cruz deu a Deus um fundamento de justiça. A Bíblia não nos diz que Deus é misericordioso em nos fazer justos, mas diz que Deus é justo em nos fazer justos. Pelo que o seu Filho fez, vou dizer isso com toda reverência, Deus não pode não fazer você justo, se você crer no que Cristo fez. Amém? O que Cristo fez, sua morte, seu sangue derramado, cumpriu plenamente as exigências de Deus na minha vida e na sua. De tal forma glorificou a Deus, que Deus hoje aceita o pecador justamente, sem comprometer sua santidade. A obra de Cristo era necessária. O Espírito Santo que estava lá no Calvário, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que é aquele que habita em nós hoje. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo e Ele está conosco hoje, está em nós hoje. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E o Espírito Santo testifica conosco a respeito do novo concerto. Ele fala aqui da nova aliança porque depois do que disse no versículo 16, ele diz, e o Espírito Santo acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Uau!
Nunca mais. Você já viu isso pregado em algum lugar? Esse é o testemunho do Espírito Santo. Alguns dizem, o Espírito Santo me disse que a minha voz está muito alta. O Espírito Santo me revelou que o que eu falei não devia ter dito. O Espírito Santo me disse hoje que eu devia ser mais carinhoso com aquela pessoa. O Espírito Santo nos guia e nos dirige, mas ele não fica nos perturbando. Pastor, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. A citação está errada. Cite o texto completo. Diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado. Pecado no singular, porque não creram em mim. Vocês experimentaram essa convicção algum tempo atrás. O Espírito Santo os convenceu que não criam que Cristo era o único e total sacrifício, e você creu e foi salvo. Jesus continua falando e diz, e da justiça, o Espírito Santo convence da justiça. Você escutou? Hoje eu disse coisas que não deveria ter dito para o meu filhinho, mas o Espírito Santo me lembrou que eu sou justo e Ele é capaz de me restaurar, se eu for consciente de Cristo. O Espírito Santo convence a você que você continua justo. E também do juízo, mas não nosso, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Leia com mais cuidado, irmão. Vamos continuar. O Espírito acrescenta, de seus pecados não me lembrarei mais. Na lei, Deus diz que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Deus puniria os seus filhos por seus pecados, puniria os seus netos por seus pecados. Mas diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, Ele não punirá mais nossas iniquidades. Mais. A palavra mais no grego é uma das negativas mais fortes. É a união de duas palavras negativas, u e mei. U é não, e me é certamente não. Unidas é nunca, nunca, jamais me lembrarei dos seus pecados. Kenneth Hust, na sua tradução literal da Bíblia, diz, eu certamente nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém. Nunca mais. Jamais me lembrarei de seus pecados. Os amigos lembrarão. A esposa, talvez. Deus jamais. Por isso nos aproximamos em plena convicção de fé. O Espírito Santo testifica para nós essas palavras. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. Porque ele estava lá no Calvário e ele viu Deus pegar todos os pecados da nossa vida, porque Deus está fora do tempo, a cruz está fora do tempo. Deus podia ver o dia que você nasceu até o dia que você vai se encontrar com Jesus. Ele pegou todos os seus pecados e colocou sobre Jesus como a sua oferta pelo pecado, como seu substituto. O Espírito Santo estava lá. Assim, hoje, quando o Espírito Santo olha para você, ele não pode dizer que Deus lembra o seu pecado, porque ele estava lá no Calvário, quando Deus se lembrou dos seus pecados. Ele visitou com a punição. E Deus puniu os meus pecados e os seus no corpo do seu Filho. Até que o Filho gritou, consumado! Deus planejou tudo isso. Glória seja dada ao seu nome. Amém. Deus quer uma família. Deus não quer somente seres criados. Deus quer uma família. E Deus quer a sua família na sua presença. E estou me adiantando de novo, o versículo seguinte diz que fomos perdoados. A propósito, você preferiria um conhecido santo dizendo que seus pecados já estão perdoados? Você preferiria que o anjo Gabriel estivesse na corte dizendo que seus pecados não são mais lembrados? Preferiria que um homem famoso dissesse os seus pecados não serão mais lembrados? Não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo. Ele se assenta no lugar da testemunha e declara, sim, de seus pecados Deus não lembra mais. E ele habita dentro de você para testificar isso. É incrível que ninguém fala desse testemunho com mais frequência. Não estou ensinando tradição, estou ensinando a Bíblia. Temos 3 coisas importantes, a vontade de Deus, a obra de Jesus e o testemunho do Espírito. Porque tudo foi realizado
A Bíblia diz, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você não entra por suas obras. Hoje eu dei uma oferta especial, uma oferta de caridade. Por isso me sinto mais preparado. Amigo, seus olhos estão no lugar errado. Amém? Somente o sangue de Jesus. Só o sangue lhe dá acesso ao lugar santíssimo. Amém? Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Isso é incrível, porque o antigo caminho era o caminho da morte. Quanto mais tentavam se aproximar de Deus, especialmente o sacerdote, existia a chance de que ele podia morrer na presença do Santo Deus. Se ele se aproximasse de Deus, a tradição judaica diz que eles podiam morrer, por isso está na tradição que eles amarravam seu pé com uma corda. Caso fosse fulminado do Santo dos Santos, alguém o puxava. E alguém dizia, Benjamim, você é o próximo. Nunca estavam seguros, porque se aproximavam com temor e tremor, um santo tremor, porque temiam não estar preparados. Talvez não tinham confessado todos os pecados, não estavam seguros, por isso não se aproximavam com plena certeza de fé e verdadeiro coração. Purificado da má consciência. Eles sempre tinham uma má consciência. Tinham consciência do pecado, por isso estavam sempre temerosos. Era o velho caminho da morte. Mas agora, o sangue de Jesus inaugurou o novo e vivo caminho. Agora é o oposto. Quanto mais vem, mais vive. Existe uma outra tradução que diz, um caminho que dá vida. Se você é alguém que está sempre cansado, não tem forças, não tem energia, só vive cansado, você se sente velho, é como se o seu corpo estivesse sempre muito doente. A solução para você é se aproximar cada vez mais do novo caminho que produz vida. Amém? O novo e vivo caminho. Quem não quer esse tipo de acesso a Deus? É o novo e vivo caminho. No próximo programa, o eterno sangue de Cristo removerá seus pecados para sempre. Por isso, diz a Bíblia, obtivemos eterna redenção. Nossa salvação vale tanto quanto o seu sangue. Amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.